Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Aproveite esse friozinho e curta essa edição do nosso programa junto comigo. Nesta edição temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na terceira parte dessa edição, conversamos com Regina Menezes. Ela é advogada e escritora capixaba, que idealizou o projeto da Feira Literária Capixaba, que teve sua quarta edição no mês de maio de 2017, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Regina Menezes destaca a importância da valorização do escritor capixaba e, entre outros assuntos, fala dos seus 2 últimos livros. Regina destaca também a importância do livro na vida das pessoas, assim como de outras leituras que são necessárias. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura, publicamos informações importantes sobre os efeitos do hábito da leitura no comportamento dos leitores, assim como alguns dos seus benefícios. Apresentamos também um vídeo com o depoimento do conhecido historiador, professor e escritor Leandro Carnal sobre essa temática. Vale a pena assistir. A leitura provoca no leitor um duplo efeito que aciona sua fantasia rumo ao imaginário e estimula o posicionamento intelectual, considerando que o mundo representado no texto, por mais distante do seu cotidiano, leva o leitor a refletir, comparar com a realidade e a incorporar novas vivências. A leitura expande as fronteiras do mundo conhecido, que absorve pela via da imaginação e decodifica por meio do intelecto. É uma atividade bastante completa, raramente substituída por outra, onde as informações contidas no texto literário colocam o leitor como o maior beneficiário pelo seu consumo. De forma específica, está destacado aqui que se pode considerar o benefício individual. Quanto ao coletivo, o leitor tende a compartilhar o conhecimento, comparar com a experiência de outros leitores e discutir as preferências. Portanto, a leitura estimula o diálogo entre as pessoas por intermédio do compartilhamento das experiências vividas isoladamente por cada um dos leitores, e permite que cada um isoladamente reflita sobre o posicionamento escolhido na relação com o coletivo. Apesar de muitas vezes ser exercitada solitariamente, a leitura não pode ser limitada a uma atitude egocêntrica ou narcisista, pois os seus efeitos não são restritos ao aprisionamento da experiência vivenciada e do conhecimento adquirido. Quem lê mais detém mais conteúdo e a argumentação na relação com as outras pessoas. Isso aumenta a sua capacidade de diálogo. Essas afirmativas encontram-se no capítulo 2 do livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria. Assista o que diz sobre essa questão Leandro Carnal, historiador, professor, escritor e um dos mais requisitados palestrantes brasileiros, que discorre sobre várias temáticas do nosso tempo. Há muitos jovens hoje que pensam, será que a leitura vale a pena? Não ler, seja o que for,
é estar excluído de uma rede muito importante de relações sociais, de relações intelectuais. A falta de leitura diminui minha capacidade de cidadania, a leitura estimula minha sociabilidade, a leitura amplia meu horizonte, me faz viajar, a leitura aumenta meu vocabulário, a leitura permite que eu seja mais presente às pessoas e mais denso naquilo que eu falo às pessoas, a leitura fornece amigos o tempo todo, um livro na mão, mas o suporte é indiferente, pode ser um Kindle, pode ser um iPad, pode ser qualquer tablet, qualquer forma de suporte para a leitura é um suporte válido. A leitura torna a vida muito mais interessante. Então, se alguém não gosta de ler, é como pensar que esta pessoa ainda não descobriu uma coisa, que se ela descobrisse, transformaria por completo a sua vida. Não ler é alienar-se, não ler é ser excluído, não ler é optar pelo papel de ser conduzido por aqueles que leem. Neste mundo, se você quiser fazer parte de uma sociedade que é letrada, que desde o WhatsApp, que são mensagens escritas, até os grandes romances, se dá através de letras, não ler é ser excluído deste mundo. Na nossa dica de livro dessa edição, a nossa convidada da entrevista é a respeitadíssima escritora capixaba Bernadette Lira. Ela comenta sobre o livro A Capitoa, de sua autoria. Uma bela dica de livro. Acompanhe. A Capitoa é um livro que fala sobre a primeira mulher que conseguiu governar um pedaço de terra no Brasil. Ela se chamava Luísa, uns dizem que Luísa Grimaldi, outros dizem que Luísa Grinalda. Ela vem de Portugal com o seu marido, que era capitão-mor do Espírito Santo, filho do primeiro donatário do Espírito Santo, e depois que ele morre, ela assume o governo. O livro brinca com a história da Luísa Grimaldi, ou melhor, da Luísa Grinaldi, ou da Luísa Grimaldi, uma mulher só com 3 sobrenomes. No livro não há nenhum dos 3 sobrenomes, porque na verdade não há a minha intenção, quando eu escrevo a minha ficção, não é um romance histórico, não é fazer romance histórico. O romance histórico não tem vez, embora a personagem seja histórica, é essa brincadeira com a história que me interessa, esse deslocamento, esse tirar sobrenomes, esse jogar com datas, esse jogar com a possibilidade, o que seria possível, mas que na verdade você não pode comprovar, que a documentação é muito falha, a gente sabe que não há, historicamente não há nada a comprovar, o passado é o que a gente faz dele, são os restos, as perfumarias, os fragmentos que você encontra aqui e ali. Na coluna Apaixonados pela Leitura, destacamos uma matéria sobre um conjunto de atividades que são desenvolvidas pela Serliges, Seccional Regional de Linhares, do Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Membros da instituição estão desenvolvendo atividades com estudantes de escolas da rede pública e privada de Linhares, com o objetivo de estimular a meninada nova a conhecer a história, a cultura e o potencial econômico e turístico do município. Um trabalho elogiável. Acompanhe comigo. Um projeto muito interessante vem sendo desenvolvido pela Serliges, a Seccional Regional de Linhares do Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de levar para crianças e jovens informações sobre o patrimônio histórico do município. Membros da instituição, capitaneados por Reuben Nascimento, presidente da Serliges, e pela professora Arlene Campos, têm realizado visitas e palestras nas escolas da rede municipal, estadual e também de escolas particulares. Os assuntos tratados nas palestras dizem respeito ao conhecimento sobre a história de Linhares, sua fundação e desenvolvimento, suas tradições folclóricas, assim como seu potencial econômico e turístico. Por outro lado, também busca-se estimular os estudantes a realizarem leituras sobre a história de Linhares e suas tradições, considerando que já foram publicados vários livros sobre essa temática por escritores locais. As atividades também são realizadas na sede da instituição, que fica na Praça 22 de Agosto, próximo da Biblioteca Pública de Linhares. Em alguns momentos são utilizadas também as instalações do Teatro Nice Avanza, que fica próximo à sede da Serliges. Em 2016,
foram recebidas na sede da instituição aproximadamente 2.000 alunos e alunas das escolas. Nesse início de 2017, já tem várias escolas inscritas para levar alunos para participarem das visitas. Os encontros com os estudantes são permeados por brincadeiras e muita contação de história. A meninada faz uma festa. Assista o que diz Reuben Nascimento, presidente da Serliges. Há muitos anos que a Serlige desenvolve esse trabalho, levando as escolas até o Instituto e indo também nas escolas. Essa semana mesmo já recebemos mais de 300 alunos e o nosso interesse, o grande foco que são os alunos, é passar a história de Linhares, mostrar o conhecimento, mostrar o folclore, mostrar a real história de Linhares para que eles tenham conhecimento e, tendo conhecimento, passa a cuidar, passa a zelar, passa a amar. Quem não conhece, exatamente não tem esse apego maior. E nós fazemos isso com muita maestria, todo o pessoal da Serlige envolvido. Eu teço sempre comentários e quero enaltecer a professora Arlene, que é uma das pioneiras, uma guerreira, né? E quando as escolas não podem vir até a Serlige, nós vamos às escolas fazendo esse trabalho que tem surtido grande efeito e é de muita importância que a gente realmente passe essa história de Linhares para os nossos alunos. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimentos de reconhecidos atores sobre a importância do hábito da leitura. Ailton Graça, Leandro Hassum e José Américo. Esses depoimentos foram baixados do YouTube. Acompanhe comigo. A importância da leitura na minha formação como cidadão foi fundamental. Foi através da leitura que eu me voltei mais para entender várias questões sociais, para me conhecer como pessoa, para entender e conhecer um pouco mais do meu povo, da minha gente, das pessoas que estão ao nosso redor, para entender um pouco da identidade cultural do povo brasileiro. Então participe desse projeto que é fundamental para você também. Quando eu resolvi me dedicar à minha carreira mesmo, levar isso para o lado profissional, eu fui obrigado a me dedicar à leitura, a ler textos, livros, e me interessar, porque senão você acaba ficando defasado. Foi maravilhoso. Hoje em dia eu sou uma pessoa que leio sempre, estou sempre ligado à leitura, tento estimular isso na minha filha, em sobrinhas e tudo mais, da leitura como é importante, porque eu não precisava ter corrido atrás tanto se eu tivesse feito isso naturalmente. Começado jovem, começado desde criança, se eu tivesse alguém que estivesse fazendo esse tipo de projeto que está sendo feito com vocês, para estimular a leitura, que aí quando a gente começa a ler, é uma coisa tão apaixonante, que você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? É muito importante a gente ler, quando a gente lê, a gente começa a escrever mais fácil, quando a gente lê bastante, quando você vai escrever qualquer coisa, fica mais fácil a escrita, e outra coisa, quando a gente lê bastante, é muito mais difícil de passar a gente para trás. Continue lendo, sempre. Temos também um depoimento muito bacana de Deusânia Alves, que acompanha as atividades do programa Sim para a Literatura e que nos enviou o vídeo pelo Facebook. Deusânia é de Goiânia, capital do estado de Goiás. Veja o que ela diz. Olá, eu sou Deusânia Alves, apaixonada por literatura. Uma paixão que eu descobri aos 12 anos de idade. E com a leitura de poemas, contos e poesias, foi crescendo a cada dia. A literatura para mim é como se fosse uma terapia para a minha vida, uma terapia para a minha alma. Seria bom se todos se redescobrissem assim, de uma forma tão bela. Principalmente os jovens, que se interessassem mais pela leitura e se redescobrissem em conhecimentos através da literatura e da arte. Eu amo literatura. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a escritora Regina Menezes.
Eu estudei escola pública, depois estudei escola particular, fiz hoje o segundo grau, na época a escola normal, Pedro II. Mais tarde eu voltei a estudar, fiz pedagogia, fiz até em Colatina, na faculdade de Colatina. Aqui perto de Linhares, né? É. E depois me especializei dentro da área de educação, porque eu tinha uma escola, a Escola São José de Vitória. Por 30 anos eu trabalhei nessa escola e sempre me preparando para o futuro. Já naquela época, eu não escrevia propriamente, mas por força do meu trabalho, eu tinha que escrever. Escrevia depoimento, escrevia para as reuniões dos professores e incentivava meus alunos. E naquela época eu fiz um livro com poesias dos meus alunos, há muitos anos atrás. Um instrumento de incentivo, né? De incentivo. Porque a criança, quando você tem muitas formas de botar a criança para trabalhar e escrever, sem ser aquela obrigatoriedade de fazer uma redação com tema tal. Então você pode até fazer isso, mas você tem que dar um momento à criança para que ela possa expressar da maneira que ela quer, em poesia livre, de depoimento, como ela quiser. Então assim eu fiz lá, muitos anos atrás, que tem o livro ainda, nem trouxe, mas ele tem com todos os meus alunos de 4ª série primária, que era primária hoje, né? Ensino fundamental e tal. Então, essa necessidade fez com que eu cada vez me aproximasse mais do livro. Depois da escola normal, como eu falei, fiz pedagogia em Colatina, especialização em orientação educacional e direção escolar. Depois que eu me aposentei, eu fiz direito. Fiz a OAB, hoje eu sou advogada, mas não exerço a profissão diretamente, mas eu estou advogando em favor da causa do professor e do escritor. Porque o professor talvez não publique o seu livro, mas ele é um escritor, porque por força da sua profissão, tanto escreve como incentiva quem escreve. Então, nós estamos aqui defendendo o professor, apresentando o aluno, que sempre foi meu cuidado, o escritor. Porque o escritor, para a criança, hoje nem tanto, porque já mudou, ele parece num pedestal muito acima do aluno. A coisa é colocada como se eu, para fazer uma poesia, eu preciso de ter conhecimento para fazer, mas que o aluno também tem o conhecimento dele que pode fazer uma poesia. Então, essa é a minha formação profissional, que hoje eu me dedico mais a essas causas e faço os meus livros. Existe um paradigma, Regina, eu estou incluído nesse paradigma, que as pessoas têm uma tendência de achar que quem está envolvido com literatura, com ato de leitura, normalmente são pessoas voltadas para de linguagem, de letras, né? E toda a minha formação acadêmica é na área de administração, inclusive a minha atividade docente, né? Eu sou um professor da área de administração. Você tem essa formação na área do direito. É importante mostrar isso para as pessoas, que a leitura independe da área de formação da pessoa? Você pode ser um profissional de cada área, uma pessoa de qualquer área da atividade humana, que a leitura é fundamental? Podemos afirmar isso? Sim, com certeza. Nós temos esse cuidado na feira literária de mostrar que todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. Eu gostaria de colocar aqui a dificuldade e falta de recursos que a gente tem, não só para fazer um livro, como para realizar uma feira literária. A cultura do nosso Estado, os poderes públicos precisam reconhecer
a importância do livro. O professor sabe disso, ele sabe. Mas na hora de escolher um livro de literatura para o seu aluno, essa escolha é feita de cima para baixo. Muitas vezes não é nem a realidade do aluno para ser inserido naquele contexto. E isso dificulta. Se o aluno não se identifica com o contexto de um livro, até para o adulto fica difícil dele incorporar aqueles ensinamentos para aquilo que ele quer. Então, para o aluno ter gosto pela leitura, ele tem que se identificar com aquilo que o livro, a beleza do livro, a maneira que ele está sendo apresentado, o escritor que o escreveu, que é uma pessoa igual o papai e a mamãe, ou o professor dele. Então, essa aproximação de todos numa força, forma uma força que essa força que eu estou dizendo aqui, é a força que eu peço a todos os municípios capixabas, que unam e que se integrem nesta nossa necessidade de mostrar o que nós temos de bom, aquilo que a gente pode mostrar para o mundo. É importante que o povo capixaba conheça o trabalho dos escritores capixabas. A gente tem uma cultura de muito tempo atrás que nos reprime um pouco, principalmente mulher. Então nem vamos falar com isso, porque minha mãe hoje tem 104 anos, ela é escritora e é da Academia de Letras, não está participando porque não está, mas eu era pequena, ela escrevia peças teatrais para fazer com os alunos dela. Isso tem muito professor que faz hoje. Eu sei. Só que essa peça teatral que ela fazia era jogada no lixo porque ninguém dava valor. Ela nem tem guardado. Mas eu me lembro que ela fazia isso, porque ela começou como professora primária, no interior, que é assim, né? Para vir chegar à capital levou tempo. E ela fazia e escrevia desde aqueles tempos. Eu acho que isso também é uma forma de ter me dado esse gosto de escrever também. Ela me incentivou, foi ela que me incentivou para entrar na Academia de Letras, onde eu encontrei grandes amigos e grandes colaboradoras, que nós temos cadastrados 300 escritores capixabas produzindo, vivos, né? Produzindo porque estão vivos, mas que estão na ativa, produzindo livros, por conta própria, ou pela lei de incentivo que a gente sabe que os municípios têm esse interesse e nos falam. Mas para a gente conseguir esse dinheirinho, dá um trabalho. Eu sei. Regina, você trouxe aqui 2 livros, né, da sua autoria. Esses aí são 2 livros, os últimos que eu fiz. Os últimos que você fez. Eu queria que você falasse rapidamente, Regina, de cada um deles, né? Para a gente poder encerrar esse encontro, já agradecendo, né, a boa vontade que você teve de vir aqui conversar com a gente. Mas esse livro aqui eu fiz em continuação da Fazenda Portela. A Fazenda Portela é de Itaguaçu, primeira fazenda organizada do município. Quando eu estava pesquisando sobre a Fazenda Portela, eu comecei a sentir que no mesmo momento, mesmos anos, os emigrantes estavam descendo Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Caldeirão e chegavam em Itaguaçu. Então, eu fiz isso. Que é a história de Itaguaçu, uma pesquisa muito linda. Eu queria que você depois emitisse até a sua opinião, depois que você... apresentar o nosso programa aqui. Será um prazer. Esse outro livro é um livro que eu fiz também recentemente, tem outros que já estou trabalhando, porque, como eu digo, eu trabalho com a pintura e o desenho. E a arte da capa, você disse que é obra sua, toda né? a arte, todos os desenhos da capa, eles são... As ilustrações internas? As ilustrações internas, eles vêm com um desenho meu. Esse livro, ele tem um valor sentimental, porque quando a gente... não queria cachorro mais não. E um dia na praia de Piracanga tinha um filhotinho jogado fora. E a gente pegou, se afeiçoou muito a ele veio muito doente e foi para veterinário, tomou soro, aquela história toda que muitas pessoas estão fazendo agora. Então a gente escreveu a história dele. E ilustrou. Memórias? Do Barão de Piracanga. Barão de Piracanga. Barão foi o nome que minha mãe deu, e Piracanga, porque foi encontrado em Piracanga, no Guarapari.
Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.